Graça e paz a todas. Que Deus abençoe vocês, abençoe o seu dia grandemente. Nós vamos orar, entregando ao Senhor mais um dia. Pai, em nome de Jesus, eu te glorifico, eu te louvo, eu te exalto pelo privilégio de estar aqui nesta manhã, junto com as minhas irmãs, para te engrandecer, para te louvar. Meu Pai, para juntas aprendermos com as mulheres da Bíblia aquilo que elas têm a nos ensinar de precioso, de valioso, lições, ó Deus, que tem nos ajustado, tem nos edificado. Deus, porque queremos ser, sim, mulheres forjadas pela palavra, todos os dias. Queremos ser a mulher, ó Deus, que o Senhor projetou para que fôssemos, a mulher de Provérbios 31. Nós te louvamos e te engrandecemos, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos aprender com outra mulher. Nós vamos aprender com a mulher que perdeu uma moeda. A mulher que Jesus contou na sua parábola, que está registrada em Lucas capítulo 15, versículo 8. Diz assim o texto: Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha dracma perdida. Essa mulher, ela é contada em uma parábola, ela não tem nome, e parábolas eram formas didáticas de ensino nos tempos de Jesus. São o mesmo que as histórias que nós temos hoje, fictícias. As parábolas poderiam ser uma história de um fato acontecido ou uma história, digamos que inventada ali só para trazer um ensino. Jesus, ele começa a história, nesse texto de Lucas 15, Jesus primeiro conta a parábola da ovelha perdida. E ali ele fala de uma forma didática que os homens entendem. Quando então ele traz a história da mulher, ele traz um ensinamento para as mulheres. Era muito comum as mulheres usarem uma forma de uma tiara com umas moedas de prata, que eram moedas valiosas. E essas moedas que se chamavam dracmas, que era o nome do dinheiro daquele tempo. Era uma forma, né? Era um nome que se dava às moedas. Era uma dracma. Essas dracmas poderiam representar as suas economias ou parte do seu dote, que era dado pelos pais às filhas quando essas se casavam. É claro que Jesus ele estava falando de algo de valor para ilustrar algo, ele disse algo de valor físico para ilustrar algo de valor abstrato ou espiritual ou sentimental, familiar, emocional, enfim. Jesus ele usou esta ilustração porque era uma forma didática de ensinar contando histórias. Lembrando que não era como hoje, não tinha-se tantas escolas, as pessoas não eram alfabetizadas, então era muito mais fácil ensinar contando histórias para trazer um entendimento, era muito mais fácil. Assim como hoje também, quando nós queremos ensinar algo, principalmente para os nossos filhos, o que é que nós fazemos? Contamos uma história, trazemos uma ilustração. Assim também Jesus ele quis ensinar as mulheres, trazendo a ilustração dessa mulher que perdeu uma moeda, perdeu uma dracma. É interessante que Jesus ele fala alguns pontos que essa mulher ela teve que fazer para encontrar essa moeda. A primeira coisa que essa mulher fez foi acender a candeia. Ela acendeu a luz, ela trouxe clareza para dentro
ela trouxe luz para dentro da sua casa. Ela trouxe clareza no meio da escuridão. Quando ela acende a candeia, quando ela traz clareza, quando ela clareia ali o ambiente, quando ela ilumina o lugar, ela encontra a moeda? Não. Ela vê que precisava varrer para encontrar. Então ela começa a varrer e procura, o texto fala que ela procura diligentemente até encontrar. Quando ela encontra, o que ela faz? Ela vai celebrar com as suas amigas. Ela convida as suas amigas para celebrar com ela a alegria de ter encontrado a sua dracma, a sua moeda. O que esse texto nos ensina hoje? Esse texto nos ensina coisas muito importantes e eu gostaria de trazer isso para a nossa reflexão nesta manhã. O texto fala de 10 dracmas, 10 moedas. Pode significar 10 princípios, 10 valores. Os 10 mandamentos que está registrado em Êxodo no capítulo 20. Os 10 mandamentos que foi dado a Moisés para passar para o povo os ensinamentos daquilo que Deus tinha para o seu povo. 10 dracmas, 10 mandamentos, 10 princípios. E o texto diz que aquela mulher perdeu uma de suas moedas, uma de suas dracmas. A primeira coisa que foi necessário fazer foi acender a luz. Foi trazer clareza para o ambiente, trazer iluminação para o ambiente, clareza para a situação. Após trazer essa luz, e que luz é essa? A palavra de Deus diz no Salmo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Em diversas referências, a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus é luz para nós. Quando trazemos luz para uma situação, quando trazemos luz para um ambiente, para determinado lugar, nós começamos a enxergar aquilo que não estávamos enxergando no meio da escuridão. Não é tão bom quando você está em um lugar escuro que você acende a luz. Pode ser a luz de um palitinho de fósforo. Pode ser a luz de um isqueiro. Pode ser a luz de uma vela. Pode ser a lanterna do celular. Mas é tão bom quando a gente está num lugar escuro que traz luz. Não é maravilhoso? Quando a gente está em casa à noite, que de repente acaba a energia, qual que é a primeira coisa que a gente corre? Se não está com o celular na mão já, a gente dá um jeito de procurar o celular para acionar a lanterna e ali vamos procurar vela, alguma espécie de luz, porque não é bom ficar na escuridão. Aquela mulher, ela precisou acender a luz, ela precisou acender, naquela época usava-se candeia, lamparina, usava-se candelabro, não tinha-se energia elétrica como nós temos hoje. Ela precisou acender a luz para que ela enxergasse que a sua casa precisava varrer. Quantas vezes na nossa vida também nós precisamos acender a luz? Talvez perdemos valores, perdemos princípios e não conseguimos encontrar. É interessante que aquela mulher, ela não perdeu nada fora, ela perdeu dentro da sua casa. Ela precisou acender a luz para enxergar que precisava varrer, precisava limpar, precisava dar ali uma geral na sua casa. Quando ela perde aquela moeda, ela perde aquele valor, ela
acende a luz e ela entende o que precisava ser feito. Quantas vezes na nossa vida temos perdido valores dentro da nossa casa? Valores que se perderam no nosso casamento, valores que se perderam na família, coisas que nós sabemos que são importantes, mas nós perdemos e não conseguimos encontrar. Por quê? Porque precisa trazer luz. E a luz da palavra de Deus, não a nossa própria luz, mas a luz da palavra de Deus. Porque quando se acende a luz da palavra de Deus, na palavra nós entendemos qual é a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós, para o nosso casamento, para a nossa família, para a nossa saúde, para a nossa vida profissional, para a nossa vida ministerial. Precisamos acender a luz. E como é que eu acendo a luz da palavra de Deus? Examinando as Escrituras todos os dias, trazendo a realidade da palavra de Deus, trazendo a existência da palavra de Deus para a minha vida, para a minha família, para o meu casamento. Eu sempre falo que nós devemos orar a palavra. O que é orar a palavra? É você ler o texto bíblico em oração. Um texto que eu amo ler em oração é o texto do Salmo 119, que vai falar sobre os preceitos da palavra de Deus, os mandamentos, os estatutos. Tá precisando se revestir para a batalha? Efésios 6:10. Começa a orar Efésios 6:10, trazendo para a primeira pessoa. O apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, revesti-vos de toda a armadura. Então, se você precisa se revestir dessa armadura, você vai ler, eu me revisto de toda a armadura de Deus, para que eu possa ficar firme, para que eu possa lutar contra as astutas ciladas do diabo, porque a minha luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, e por aí vai. Eu coloco o capacete da salvação, eu empunho a espada do Espírito, eu embraço o escudo da fé, e assim você vai orando e vai se revestindo da palavra, trazendo luz, trazendo revelação da palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa. E essa luz da palavra de Deus, ela vai te mostrar aonde precisa ser limpo, aonde precisa varrer. Porque foi isso que aquela mulher fez. Primeiro ela acendeu a luz, depois ela começou a varrer a sua casa. Mas ela varreu só um cômodo? Ela varreu só um cantinho? Será que ela varreu só o corredor da casa? Só os meios, como a gente diz aqui em Minas? Não, ela começou a varrer toda a sua casa, todos os cantinhos. O texto fala que diligentemente ela procurou. O que é procurar diligentemente? Procurar com zelo, procurar com atenção, procurar se esforçando para encontrar. Diligência é você fazer com muita atenção, com muito cuidado, com muito zelo. Aquela mulher, ela foi varrendo a sua casa e procurando a sua moeda, com a luz acesa. Precisamos trazer clareza da palavra de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso casamento. Precisamos trazer a luz da palavra de Deus, porque a luz da palavra de Deus é que vai iluminar todos os cantos e mostrar para nós aonde precisa de limpeza, aonde precisa de arrumação, aonde precisa de um conserto, aonde precisa de uma faxina. Quando tá escuro, tá tudo ok, a gente não tá enxergando nada, então tá tudo bem. Mas quando se acende a luz, mostra os lugares aonde estão desarrumados, aonde precisa limpar, aonde precisa varrer. Talvez estão acontecendo situações aí no seu casamento que você está deixando
deixando para lá. Ah, deixa para lá. Ah, isso é normal. Com o tempo, o casamento acontece isso mesmo. Com o tempo, o amor esfria mesmo. Com o tempo, o afeto acaba, o carinho acaba. Não, lindona, não aceita isso sobre a sua vida, sobre o seu casamento. A palavra de Deus fala que o amor jamais acaba. O amor de Deus. O amor de 1 Coríntios 13, que o apóstolo Paulo diz que o verdadeiro amor jamais acaba, porque o amor é Jesus. E é esse amor que nós temos que trazer para o nosso coração, para o nosso casamento, a fonte inesgotável do amor de Deus. Quando nós trazemos luz, quando nós acendemos a luz, nós olhamos os cantinhos, nós olhamos aonde precisa de conserto, aonde precisa de limpeza. Aquela mulher, ela acendeu a luz, ela varreu, procurou até encontrar. Quando ela encontrou aquela moeda, quando ela encontrou aquela dracma perdida, aquele valor perdido, o que ela fez? Ela chamou as suas amigas para celebrar, para festejar, porque ela havia encontrado o que ela havia perdido. Acenda a luz sobre a sua casa. Acenda a luz sobre o seu casamento, a luz da palavra de Deus. Traga à existência aquilo que está perdido aí dentro da sua casa. Os valores que se perderam. E eu faço uma pergunta para você nessa manhã. Qual foi o valor que você perdeu? Quais são os princípios que foram perdidos aí dentro da sua casa? Quais foram os princípios, os mandamentos da palavra de Deus que se perderam ao longo do caminho? Da sua jornada aí dentro da sua casa. Não no caminho lá fora, dentro da sua casa. Dentro de casa fala de intimidade. Dentro de casa fala de um lugar interior. Dentro de casa fala de algo íntimo, secreto, fala de uma morada. Dentro de casa, ela não perdeu nada do lado de fora, ela perdeu dentro. Quantos valores nós temos perdido dentro da nossa casa? Quantos princípios se perderam por causa de que, isso é normal. Hoje em dia uma frase que é muito falada. É normal. Não pode ser normal, porque a palavra de Deus ela não colocou isso como normal. O comum não pode ser normal. Infelizmente, muitas coisas hoje se tornaram comum, mas não pode ser normal. Não normalize, não normatize aquilo que a palavra de Deus condena. Quantos valores têm sido perdidos dentro de casa? Quantos princípios têm sido perdidos dentro do casamento? Valores, princípios da família que têm sido perdidos dentro de casa. Quantas famílias têm sido regidas por aquilo que a mídia prega? Quantos casamentos hoje estão acabando exatamente por quê? Porque perdeu os princípios, os valores. E aí a famosa frase se repete. Isso é normal. Isso acontece mesmo. Não pode. Não pode ser normal. Mas eu perdi só um valor. Não tem problema. Daqui a pouco perde outro e outro até acabar tudo. E a família se destrói, a família se desfaz. Não deixa isso ser normal. Acenda a luz. Acenda a luz da palavra de Deus sobre a sua casa. Você tem a fonte que é Jesus. Ele é a luz. A palavra dele é a luz que você pode acender dentro da sua casa. Chama Jesus para dentro da sua casa. Chama Jesus para ser o centro do seu casamento, da sua família. Acenda a luz. Traga a clareza da palavra de Deus.
Seja guiada, direcionada pela luz da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Acenda a luz da palavra de Deus e clareie o caminho onde você tem que trilhar, de acordo com os princípios que essa palavra trará. Foi necessário acender a luz dentro daquela casa, para que aquela mulher olhasse e visse que precisava varrer o chão. E quando ela varreu, até que tudo ficasse limpo, ela encontrou a sua dracma e chamou as amigas para celebrar. Quais os princípios que se perderam? Acenda a luz da palavra. Encontre esse princípio e celebre, festeje. Festeja a alegria de rever, de trazer de volta os princípios da palavra de Deus para dentro da sua casa, dentro do seu casamento. Ah, mas todo mundo faz assim. Lembra daquela famosa frase da sua mãe? E que talvez você também usa com seus filhos? Você não é todo mundo. Lembra? Lembra dessa frase? E lembra que a gente também fala para os nossos filhos essa frase? Ah, mãe, mas todo mundo faz. Nós dizemos o quê? Você não é todo mundo. Isso serve para mim e para você também, lindona. Isso serve para nós. Quando nós olhamos para os outros casamentos, para as outras famílias, para as outras casas, quando nós olhamos para as outras pessoas e elas dizem aquilo que estão fazendo, e aí nós olhamos e falamos assim, ah, todo mundo faz isso é normal, hoje em dia é assim. Não, é o que a palavra de Deus disse que tem que prevalecer dentro da nossa casa, é os princípios da palavra de Deus, é os princípios daquilo que o Senhor tem para nós. A Bíblia ela tem o modelo, a Bíblia ela tem o modelo de família perfeita em Deus, porque a nossa carne ela é pecaminosa. Então, não há perfeição em nós se Jesus não estiver em nós, habitando em nós. Não há. Mas com Jesus nós podemos sim ter uma família abençoada, ter um casamento vitorioso. Com Jesus nós podemos sim encontrar os valores perdidos, que foram perdidos na sociedade, que foram perdidos até na nossa família, e rever esses princípios, esses conceitos, esses valores e trazê-los para ser praticados dentro da nossa casa e celebrar por isso. Não praticá-los com infelicidade. A palavra diz. Não, celebrar. E não está falando para celebrar sozinha, só você e sua família, não. Convidar as pessoas. O que essa palavra quer dizer? Você trazer luz da palavra de Deus para dentro da sua casa. Depois de você encontrar esse princípio e colocar ele em prática, você celebrar. Convidar as pessoas para celebrar com você, ou seja, a sua família, o seu casamento, a sua vida será um referencial para as outras famílias, para as outras pessoas. Ao invés das suas amigas te influenciarem, você que vai influenciá-las. Ao invés delas te convidarem para fazer aquilo que não agrada a Deus, é você que vai convidá-las para celebrar o nome de Jesus, para celebrar os princípios da palavra, os princípios e os valores que a palavra de Deus nos ensina. Ao invés de você olhar para a vida da outra pessoa, aquela famosa lá no Instagram, no YouTube, aquela atriz famosa lá da novela, para começar, você nem deveria estar seguindo o exemplo dela, mas tudo bem, talvez seja uma inspiração para você. Mas as nossas inspirações, as pessoas que nos inspiram, nós podemos sim, nós podemos ter inspirações, ter mulheres que nos inspiram, ter mulheres que sejam referência para nós, podemos. Mas essas inspirações, essas referências, elas precisam estar de acordo com a palavra de Deus.
porque se não for, é uma referência errada, é uma inspiração errada. Então, esse texto está nos instruindo para nós sermos também referência para outras mulheres. Sermos referências para as nossas amigas. Ser aquela que as amigas vão falar assim, olha, que casamento abençoado que você tem, o que você faz? Qual é o segredo de ter um casamento feliz? Qual é o seu segredo? Como que você faz para que você se dê tão bem com seu marido? Para que ele também se dê tão bem com você? Para que você tenha um casamento tão abençoado? O que você faz? E aí você vai poder dizer, eu sigo a luz da palavra. Eu tenho a luz da palavra que ilumina o nosso caminho, por isso meu casamento é abençoado, por isso meu casamento é feliz. Você será referência para suas amigas que vão dizer assim, olha, você tem filhos abençoados, filhos obedientes, tementes a Deus. Qual é o seu segredo? E você vai poder dizer, porque a luz da palavra está iluminando o nosso caminho. A luz da palavra de Deus está acesa dentro da nossa casa. Você vai poder dizer isso para as pessoas, você vai poder celebrar com elas o poder da palavra de Deus, a luz da palavra de Deus que está dentro da sua casa. E essa luz acesa dentro da sua casa não está falando só de uma Bíblia aberta, não. Tem muita gente que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, tem gente que deixa aberta lá no Salmo 23, onde quer que seja. Deixa lá a página até amarelando, em cima de uma mesa, no rack, na estante, na cabeceira da cama, e acha que aquilo vai trazer proteção. Tem muita gente que acha, eu vou deixar a Bíblia aberta. Você deixar a Bíblia aberta na sua casa é uma bênção. É melhor do que deixar revistas de qualquer coisa. Mas deixar ela aberta e não praticar o que está escrito não tem poder algum. Não adianta nada. Ter versículos espalhados pela casa é uma bênção. Aqui na minha casa, se você chegar aqui, tem ali pregado no guarda-roupa do meu filho, tem lá pregado em todo lugar. Na cozinha tem, todo lugar aqui tem versículos pregados, espalhados pela casa. Isso é bênção, porque aonde a gente chega, a gente lê e lembra da palavra de Deus. Isso é bom demais. Porém, isso não tem nenhum poder se não houver a prática dessa palavra e a certeza de que essa palavra é a revelação daquilo que Deus tem para a nossa casa e para a nossa família. Precisa acender a luz. O que é acender? É ter uma ação. Eu preciso agir. Eu preciso acender e trazer clareza. Quando ela está, a palavra está acesa, eu vou olhar, porque aquela mulher não só acendeu a luz, ela acendeu a luz, a partir da luz acesa, ela tomou as outras ações. Ela não saiu ali, no escuro, tatuando ali, colocando a mão, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Ela não saiu varrendo no escuro. Ou ela não ficou ali tentando encontrar no escuro. Ela acendeu a luz. Quando ela acendeu, ela viu, opa, isso aqui tá sujo, precisa limpar. E quando ela varre, aí ela encontra, depois que ela encontra, ela celebra com as suas amigas. Ela não chamou as amigas para ajudar ela a procurar. Ela não chamou as amigas para ajudar ela a limpar. Não. Ela sabia que isso era uma responsabilidade dela. Então ela acendeu a luz, varreu, procurou e depois de tudo isso, ela chamou as amigas para celebrar. Qual é o valor que você tem perdido dentro da sua casa? Qual é o valor que está perdido? É o princípio da honra que precisa ser restaurado aí na sua casa? Honrar o seu esposo, seus filhos honrarem a você e o seu esposo, você honrar os seus pais, honrar os seus líderes.
Qual é o princípio que está perdido aí na sua casa? Qual é o princípio? Leia Êxodo capítulo 20. Lá tem 10 mandamentos, que são princípios que norteiam a vida de todo aquele que serve a Deus. Princípios que estão ali, que norteiam a palavra de Deus. Que norteiam aquele que crê, né? Melhor dizendo. Princípios que norteiam aquele que crê na palavra, aquele que serve a Deus. Êxodo capítulo 20. E o primeiro deles é adorar somente ao Senhor Deus. Qual é o princípio? Essa é a pergunta que o Espírito Santo faz para nós esta manhã. Qual é o princípio que foi perdido aí dentro da sua casa? Em nome de Jesus, quando você lê o texto de Êxodo capítulo 20, pedindo ao Espírito Santo que traga revelação sobre a sua vida, ele vai trazer clareza de qual é o princípio que você perdeu, que você precisa procurar, que você precisa limpar aí toda a sujeira que está acumulada e que precisa ser limpa, ser tirada dentro do seu coração, dentro da sua casa. Qual é o valor, qual é o princípio que foi perdido? Aonde você precisa levar a luz da palavra de Deus? A palavra de Deus, ela traz luz, ela clareia toda e qualquer situação. É aquela que vai nos dar o norte, que vai nos dar a direção, é o nosso manual. Por isso você está aqui hoje. Porque nós somos mulheres forjadas pela palavra, mulheres que querem sim aprender com a palavra de Deus a serem a mulher que está ali em Provérbios 31, com todas aquelas características. Mas somente pela luz da palavra de Deus nós vamos ser esta mulher que Deus planejou para que fôssemos. A mulher de Provérbios 31 não é um ideal que nós buscamos. A mulher de Provérbios 31 é o projeto de Deus para nós. Porque se for um ideal para nós não vamos alcançar. Porque de nós mesmos nós não conseguimos. Mas pela luz da palavra de Deus, Cristo em nós vamos conseguir chegar a ser essa mulher que Deus projetou, que Deus planejou para que fôssemos. Aonde precisa de luz dentro da sua casa? No seu casamento, na criação dos seus filhos, no seu relacionamento com o seu esposo, com seus filhos, com seus pais, nos seus relacionamentos interpessoais. Aonde precisa de luz? Traga a luz da palavra. Traga a luz da palavra de Deus. Talvez você já sabe qual é o valor e o princípio que foi perdido. E você está tentando encontrar pela sua força, pela sua inteligência, por aquilo que você acha, né? Pelo seu achismo. E talvez você diz, não tem jeito não, já tentei. Tenta trazer luz primeiro. Acende a luz da palavra. Comece a examinar a palavra, comece a examinar as escrituras. Peça ao Espírito Santo para trazer entendimento. Porque às vezes nós lemos a palavra, mas não temos o entendimento. Porque queremos entender com a nossa própria inteligência carnal. Queremos achar textos que nos convêm. Peça ao Espírito Santo para trazer clareza. Chama ele, fala, Espírito Santo, eu quero entender isso aqui. Traz clareza. Pega a Bíblia que tem uma linguagem mais clara. Tem muita gente que tem preconceito com atualizações diferentes da Bíblia. Linguagens diferentes vão trazer entendimentos também melhores. Então você pode ter a tradicional, digamos assim, a original, porque não tem um texto original, né? Existem os textos que são mais próximos do original. Mas tem Bíblias com linguagens mais atualizadas. Talvez um texto que você lê e não consegue compreender, porque são palavras difíceis de compreensão. Pega um texto mais atualizado
Gente, tem o Google que você pode colocar aí. O que é que significa essa palavra? Tem ministrações no YouTube de pessoas que são referências, de pessoas que têm vida com Deus, de pessoas que pregam realmente a palavra e não os achismos, de pessoas que estão ali sendo usadas por Deus para ministrar a palavra. Tem o meu canal no YouTube, que também é Mulheres Forjadas pela Palavra. Tem esse perfil aqui no Instagram, Mulheres Forjadas pela Palavra, que tem tantas lives aí, com tantas mulheres de Deus que têm sido convidadas para trazer luz para nós, de tantos assuntos. Aqui tem tantas lives. Se você clica lá naquele triângulozinho, onde fica as lives, né? Que era o antigo IGTV, ali tem tantas lives aqui. Tem tantas mulheres aí no Instagram, gente, que são referências daquilo que Deus tem para a mulher de Deus nessa nação, nessa geração. Então, não fica dando desculpas. Ah, porque eu leio e não entendo. Ah, por isso eu não leio. Tem tanta gente que fala isso comigo. Ah, eu não leio a Bíblia porque eu leio e não entendo. Meu Deus do céu, você é uma mulher inteligente. Você é uma mulher cheia do Espírito Santo, sim ou não? Então, se você é uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher inteligente, peça a Ele para trazer clareza. Os especialistas dizem que um texto, um livro, para ser compreendido, ele tem que ser lido no mínimo 3 vezes. É a partir daí que a gente começa a aprender e colocar em prática. Então, talvez você lê o Provérbios 31, do 10 ao 31, uma única vez e já quer entender tudo. Não, não vai, é todo dia. Todo dia, leia, anote, escreva o que você entendeu, o que você não entendeu, busque saber. Joga essa preguiça fora em nome de Jesus, levanta desse lugar que você está e acenda a luz da palavra de Deus sobre a sua vida. Não fique aí no meio da escuridão, vendo a sua família caminhar para o inferno, vendo o seu casamento caminhar para a destruição. Não fique aí assentada, prostrada, esperando as coisas acontecerem. Você está vendo que as coisas estão caminhando para um lugar aonde não é o propósito de Deus. Então se posicione, acenda a luz. Aquela mulher viu que ela tinha perdido uma dracma, ela não ficou parada, ela não foi choramingar com as amigas, não. Ela não foi chorar com as amigas, eu perdi minha dracma, não. Aquela mulher, ela perdeu a dracma dela, ela perdeu aquela moeda, ela perdeu aquele valor. Ela foi procurar, ela partiu para a ação, ela não ficou ali parada, chorando, ela não foi para o Instagram lamentar, ela não foi para o WhatsApp, para o grupo da família, para o grupo das amigas lamentar. Não, ela foi procurar. Ela acendeu a luz, ela varreu, ela procurou até encontrar. O que que você precisa procurar? O que que você perdeu? Talvez você já choramingou com as amigas, talvez você já reclamou com seu líder, com sua líder, talvez você já falou tanto daquilo que foi perdido aí no seu casamento, na sua casa, mas não tomou a atitude de se levantar, acender a luz da palavra e começar a procurar. Tá esperando chegar aí na sua mão? Não. Levante-se do lugar que você está, acenda a luz e começa a varrer, começa a limpar, começa a tirar aquilo que não devia estar aí. Começa a organizar, começa a limpar, joga a água da palavra de Deus, acende a luz da palavra e vai limpando. O que está sujo? O que está contaminando a sua mente, a mente dos seus filhos? Qual é o valor da palavra que foi perdido? Qual é o valor da família que foi perdido? Qual é o valor, qual é o princípio de um casamento de acordo com a palavra de Deus que foi perdido? Comece a procurar. Comece a procurar com a luz da palavra de Deus acesa. Sozinha você não vai procurar, você não vai encontrar, não. Sem a luz da palavra não vai dar certo. Precisa acender a luz da palavra.
A luz da palavra de Deus é que vai iluminar, que vai te mostrar todos os cantinhos escondidos, que vai te mostrar onde tem sujeira e aonde precisa ser limpo. É a luz da palavra. É a palavra de Deus. Não é o seu achismo, não é o meu achismo, é a palavra de Deus. E vai ter coisa que ele vai te mostrar que você vai falar assim, ah, mas isso aqui é isso aí. Isso aí que não tá certo, que precisa ser limpo, que precisa ser colocado no lugar, até que o princípio, até que a dracma, até que o valor seja encontrado e seja colocado em prática. E a partir daí você vai celebrar. Vai celebrar junto com as suas amigas. Ou seja, amigos fala daqueles que estão próximos. As pessoas próximas de você, elas vão começar a ver o seu casamento, a sua família, como um referencial. E isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque o nome de Jesus será glorificado através da sua vida, através da sua família, dos seus filhos, do seu casamento, através da sua casa, que será como um farol que vai guiar. Nós cantamos muito aquela música da Aline Barros, que fala sonda-me. O refrão da música, o que que diz? Como um farol que guia a noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser mudado da maneira que te agrade. Eu quero ser usado, né? Falei errado aqui. Em qualquer hora e em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Como um farol, como um farol. Eu quero ser usado, Senhor, da maneira que te agrade. Nós cantamos muito essa canção. Principalmente quando ela foi lançada, não é verdade? Se queremos ser como um farol, se queremos ser usadas da maneira que agrade ao Senhor, precisamos trazer luz. Luz da palavra. Varrer aonde está sujo, para encontrar os princípios da palavra de Deus. Amém? Que essa reflexão de hoje, ela possa ter virado chaves aí na sua vida. Se essa ministração, se essa reflexão trouxe para você, se fez sentido para você, se trouxe alguma clareza, se acendeu aí essa luzinha de entendendo o que você precisa fazer, se chaves foram entregues para você nesta manhã, compartilhe essa live com pelo menos 3 amigas. E eu tenho certeza que fará grande diferença na vida de outras mulheres. Que o Espírito Santo continue falando no seu coração poderosamente. Amém? Se você gostar, se inscreve no canal. Não esquece de deixar um comentário daquilo que tem edificado a sua vida, tá bom? E compartilhar com as amigas, porque compartilhar é abençoar outras pessoas, tá bom? Deus te abençoe. Um grande abraço e até amanhã.